boa tarde, pessoal que está entrando. Ontem eu não tive a possibilidade de estar aqui com vocês, como eu prometi, via Instagram, porque aqui no Rio de Janeiro choveu muito e a internet oscilou bastante. Eu não consegui, de uma certa forma, conexão, toda hora caía. Então, em função disso, eu preferi tratar com vocês hoje a respeito da prova do MP do Paraná de 2019, segunda fase, cuja questão ela tratava exatamente de uma dissertação de aproximadamente 80 linhas, salvo engano, questionando do aluno, dentro da banca de constitucional, a dissertação falava, sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. O examinador da banca de constitucional, ele exigiu do candidato que o candidato fizesse uma dissertação mais ou menos em 80 linhas, sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Ou seja, acabou pegando muita gente desprevenido, porque ambiental, apesar de ser cobrado em segunda fase no Paraná, tanto na prova do TJ do Paraná, quanto na prova, boa tarde pessoal que está entrando, quanto na prova do MP, até porque existe um grupo específico, o examinador de constitucional realmente pegou muita gente desprevenida. E não apenas por cobrar direito ambiental, mas especificamente por trazer um tema extremamente aberto, é um tema extremamente controvertido, não existe uma posição unânime sobre o assunto, existem muitos doutrinadores que trabalham com o tema, muitos examinadores que adotam posições inclusive peculiares a respeito do assunto, e em função disso tudo, acaba se tornando uma questão extremamente difícil. Apesar de muita gente ter aquela sensação de que se trata de um tema fácil, porque hoje tudo dentro do direito ambiental, muitos, inclusive professores, falam apenas em sustentabilidade, direito ao desenvolvimento sustentável. Na verdade, o tema não é tão simples assim. E por se tratar de uma questão aberta, uma dissertação, se você não tocasse naqueles pontos, naquelas pedras de toque que o examinador buscava, você muito provavelmente não vai receber uma pontuação muito alta, tá? Então, eu particularmente acredito que tenha sido uma das questões mais difíceis da prova, tá? Não é vaidade, porque eu dou aula de direito ambiental, muito pelo contrário, tá? Eu falo isso com total noção de que alguns colegas que fizeram essa prova, alguns alunos que fizeram essa prova e que são pessoas extremamente preparadas, tiveram bastante dificuldade de desenvolver. E mesmo assim, esqueceram muitos pontos importantes, porque é uma prova muito aberta, você não dá para você querer esgotar todo o assunto, tá? Ainda que com 80 linhas, e porque muita gente costuma ler nos manuais dizendo que alguns autores, inclusive, utilizam esse sinônimo, os dois institutos como sinônimos, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, o que significa dizer que o que é fácil, né, o que parece ser fácil, não é. Tudo bem? Então hoje a nossa proposta aqui é bater um papo com vocês a respeito do assunto. Eu pergunto, alguém que está online fez essa prova? Alguém que está aí assistindo nesse momento e que fez a prova, achou a prova fácil, achou a prova difícil? Pois bem, gente, primeiro ponto importante que vocês precisam... Você fez a prova, Simone? O que você achou da prova? Dessa redação propriamente dita? Mais complicado, né? Normalmente, constitucional lá é a prova mais complicada. Mas eu acredito que esse ano a complicação foi porque ele exigiu o direito ambiental e ainda exigiu essa questão que é uma questão bem peculiar, tá? Diante da abrangência e da abertura
desse tema, a gente vai colocar alguns pontos aqui que vocês não poderiam deixar de esquecer, tá? É claro que eu não tenho a menor pretensão de acertar o gabarito, até porque eu acredito que não tenham liberado aí no espelho de correção, então eu não posso, inclusive, falar pelo espelho. A gente pode até fazer uma live depois com o espelho para bater ponto por ponto que foi exigido pelo examinador. Mas pelo menos alguns pontos que eu vou colocar aqui, vocês não podem ter deixado de mencionar na hora da prova, tudo bem? Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, é muito importante que vocês tenham na cabeça de vocês, tá? Que os doutrinadores mais modernos, eles se colocam, né? Eles se posicionam pelo sentido indeterminado, tá? Da palavra do Instituto Sustentabilidade. Como assim, Renata? Eles partem do pressuposto que sustentabilidade é um termo muito amplo, um termo que pode abranger e que vai abranger uma série de aspectos. E por conta dessa abrangência, por conta dessa abertura, ela na verdade se torna difícil, inclusive, de se explicar na prática. Razão pela qual consideram que a sustentabilidade, o termo sustentabilidade, no direito ambiental, ele é considerado um ideal a ser alcançado. Ele, na verdade, inclusive no âmbito do direito internacional, ele passou a ser reconhecido internacionalmente lá na reunião Rio+10 ou Joanesburgo 2002, quando ficou previsto no relatório decorrente dessa conferência que a sustentabilidade ambiental como um ideal, como um novo paradigma para nossa ordem social, econômica, mundial, global, ela passaria a ter 3 pés. Ela passaria a ser sustentada num tripé cumulativo. Em outras palavras, ela teria um aspecto social, um aspecto econômico e um aspecto de proteção ambiental. Tudo bem? Então, primeiro ponto importante, a sustentabilidade, ela é um conceito ainda em construção, tá? Que é buscado todo o tempo no intuito de se formar uma nova ordem global, uma nova ordem mundial. Ordem global essa em que você tenha um equilíbrio que, para ser alcançado, parte do pressuposto que o desenvolvimento sustentável já está alcançado. E internacionalmente, diz a doutrina mais moderna, a sustentabilidade, ela passou a ser tratada como um novo paradigma a partir da Conferência Internacional de Joanesburgo em 2002, também conhecida como Rio+10, Cimeira da Terra+10 ou Cúpula da Terra+10. Tudo bem? Então esse é o primeiro cuidado que vocês precisam ter. O segundo cuidado é que essa abrangência, essa abordagem, melhor dizendo, em âmbito internacional, como um novo paradigma, um paradigma a pautar toda a ordem global mundial, ele passou a ser entendido como um aspecto multidimensional. Em outras palavras, sustentar-se, tá? A sustentabilidade, ou manter-se, como alguns falam, ela na verdade somente será alcançada quando nós tivermos um equilíbrio entre as suas esferas econômica, social e ambiental. E qual é o problema para se alcançar a sustentabilidade? É que, na verdade, hoje,
Qual é o paradigma, qual é a principal vertente nesse raciocínio? É a econômica. Infelizmente, a nossa principal vertente, diz a doutrina, é a vertente econômica, de desenvolvimento e crescimento econômico. Quando, na verdade, o crescimento e desenvolvimento econômico, apesar dele não ter que ser dispensado, ele não pode ser o principal fator, a principal vertente para o alcance da sustentabilidade. Na verdade, os aspectos sociais e ambientais, eles devem ser colocados num patamar mais elevado, se sobrepondo ao fator crescimento econômico. E por uma razão muito simples: não há que se falar em justiça social ou justiça social ambiental sem a devida repartição de riquezas. E sem a devida repartição de riquezas, nós não temos o desenvolvimento sustentável e, por via de consequência, o equilíbrio, a sustentabilidade. É difícil, não é fácil, então a gente vai apenas bater um papo, a gente vai trabalhar. Eu não tenho tempo hábil aqui para tratar de ponto por ponto, tá? Mas esse é o panorama internacional que vocês não poderiam deixar de mencionar. Tanto é assim que essa mesma doutrina diz que na Rio+20 ficou determinado, por meio do relatório O Futuro que Nós Queremos, tá? Que o alcance dessa sustentabilidade, ela na verdade possui um fator impeditivo, qual seja a falta de justiça social, a desigualdade que é observada entre os países, entre os povos, entre as nações. E por quê? Quanto maior o meu grau de pobreza, maior o meu grau de degradação de passivo ambiental. Então, se eu não conseguir a justiça social, alcançar a justiça social como uma das vertentes dessa sustentabilidade ambiental, nessa visão mais moderna, eu também não vou conseguir alcançar a minha sustentabilidade ambiental. Então, esse é o primeiro ponto, é só para vocês abrirem a cabeça. Acontece, gente, que existem algumas doutrinas mais específicas, tá? Que vêm demonstrando que, na verdade, a sustentabilidade, ela é uma consequência direta e imediata do princípio do desenvolvimento sustentável, cuja previsão, boa tarde, Valeriano, tudo bem? Cuja previsão internacional vem desde 1987 com o chamado relatório de Brundtland, em homenagem à primeira-ministra da Suécia que participou dessa reunião promovida pela ONU, uma reunião que se tratou de crescimento e desenvolvimento econômico e sustentável e meio ambiente, tudo bem? Então esse relatório de Brundtland, que tem a sua tradução com nosso futuro comum, como nosso futuro comum, ele previa o contorno inicial do que seria o princípio do desenvolvimento sustentável. E ele dizia, na verdade, que o princípio do desenvolvimento sustentável era o seguinte: a possibilidade de utilização dos recursos ambientais existentes, ela deveria ser feita de uma forma que não colocasse em prejuízo o alcance dessas futuras gerações. Então vejam bem, voltando, o que dizia o relatório de Brundtland? Esse princípio do desenvolvimento sustentável é aquele segundo o qual os indivíduos, as gerações presentes, possuem um acesso aos recursos ambientais, e esse acesso, essa utilização, ela deve ser feita de uma forma que não comprometa a capacidade de suporte do meio ambiente e o alcance, a utilização da mesma forma e nas mesmas condições de quantidade e qualidade pelas gerações futuras. Esse é o contorno inicial que foi apontado dentro do relatório de Brundtland quando dessa reunião da ONU sobre desenvolvimento e meio ambiente,
em 1987. Tradução do relatório de Brundtland é o relatório do nosso futuro comum. Tudo bem? Esse é o contorno inicial de desenvolvimento sustentável. O que vocês precisam ter cuidado, isso não poderia faltar na hora da prova. Isso, previsão internacional inicial de desenvolvimento sustentável, pelo menos para a grande maioria da doutrina, não poderia faltar na prova. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante todo o passar do tempo, até há pouco tempo atrás, na Rio+20, falou-se e buscou-se alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? De que forma nós vamos alcançar o desenvolvimento sustentável? E a doutrina, ela criou a seguinte perspectiva sobre o princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável é aquele em que eu tenho que observar e promover o crescimento econômico, mas esse crescimento econômico, ele não vai ser feito de forma absoluta. Ele, na verdade, precisa observar duas outras vertentes, tão importante quanto. Tanto é que são vertentes cumulativas, que é a distribuição igualitária de riquezas e ainda a proteção ao meio ambiente. Tanto é assim que o nosso artigo 170, inciso 6º da Constituição Federal, determina exatamente que o crescimento econômico ele tem como baliza limitadora a proteção do meio ambiente. E por uma razão muito simples. Nós estamos observando que o consumo humano ele é inversamente proporcional à capacidade de suporte do meio ambiente. Óbvio. Falou isso e isso tinha que constar também na sua resposta, Simone. E por quê? Porque o consumo ele tende a continuar num plano indeterminado. Mas, em contrapartida, nós temos a esgotabilidade dos recursos ambientais existentes. Então, vejam bem, o que a doutrina vai dizer? A doutrina vai dizer o seguinte: hoje, as atividades corporativas, vejam bem, as atividades corporativas, que obviamente, leia-se, são aquelas atividades exploradas economicamente, tá? Elas devem se pautar em 3 dimensões, tá? A dimensão econômica, de crescimento e desenvolvimento econômico, a proteção do meio ambiente, tá? Em outras palavras, essa atividade ela deve ser ambientalmente correta e ainda ela deve ser socialmente justa. Qual é o cuidado aqui? Esse tripé acumulativo, que deve ser observado pelas atividades econômicas exploradoras de recursos ambientais, ele recebe um nome. É chamado Triple Bottom Line, de Elkington, de 1997. Então, vou voltar. Se você colocasse isso, a tua nota com certeza já iria lá para cima. Então, voltando. Dentro do desenvolvimento sustentável, em que a nossa Constituição, no artigo 170, inciso 6º, determina que o crescimento econômico ele é um pilar do nosso Estado democrático de direito. Mas essa ordem econômica, ela tem como baliza limitadora a proteção do meio ambiente, tá? Ela hoje, ou melhor, desde 1997, quando foi introduzida por Elkington, tá? Ela tem uma diretriz, ela é chamada, essas atividades, perdão, devem observar o chamado Triple Bottom Line, ou seja, um tripé formador pelo, primeiro, atividade econômica e desenvolvimento, proteção ambiental, ou seja, ela tem que ser ambientalmente correta, respeitando as balizas ambientais existentes, as normas ambientais existentes, e ainda tem que ser socialmente justa. Esse tripé acumulativo, tá, é o que deve ser observado
hoje, por toda e qualquer atividade econômica a ser explorada. Esse ponto também tinha que constar na prova de vocês. Claro que se vocês não colocassem o triple bottom line, não tem problema, mas desde que vocês colocassem esse tripé cumulativo, tudo bem? Então esse ponto, ele também precisava ser colocado na resposta de vocês. Outro ponto importante, e que eu acredito que muita gente tem até se pautado, é que, na verdade, tá? Falar em sustentabilidade como é que eu posso dizer? Você... deixa eu ver porque tá me faltando a palavra, porque realmente é difícil. Falar em sustentabilidade, quando você fala em algo sustentável, quando você fala em algo como a sustentabilidade, que é um termo multidimensional, você tem que entender que deve existir um equilíbrio. E o problema é que esse equilíbrio que varia muito de doutrina para doutrina. Porque tem gente que vai trabalhar apenas com as externalidades negativas, como, por exemplo, uma sustentabilidade exógena. Tem gente que vai trabalhar com a sustentabilidade com 5 aspectos: social, econômico, cultural, ambiental e político. Tem gente que vai trabalhar com 8 aspectos. Mas, na verdade, o que vocês precisam ter na cabeça de vocês é o seguinte: sustentabilidade é equilíbrio, é um ideal, é um paradigma. E esse paradigma, esse ideal, ele só vai ser alcançado quando, olha agora, nós conseguirmos explorar por tempo indeterminado os recursos ambientais existentes de forma racional e sem comprometer a capacidade de suporte do meio ambiente. Então, muitos doutrinadores, eles também falam dessa sustentabilidade da seguinte forma: a sustentabilidade ambiental, ela parte de 2 elementos, de um binômio: necessidade, leia-se consumo, e limitação, leia-se capacidade de suporte dos recursos ambientais. Ao passo que o desenvolvimento sustentável, que vai dar ensejo a esse ideal maior, que vai tratar e vai determinar uma nova ordem global, uma nova ordem mundial, além do aspecto econômico, exploração, consumo, e além do aspecto ambiental, proteção, capacidade de suporte do meio ambiente, tem também o aspecto social, a distribuição igualitária de riquezas. Essa também é uma linha de raciocínio. E a partir do momento que eu tenho esse triple bottom em toda e qualquer atividade econômica explorada, eu passo a alcançar o desenvolvimento sustentável e, por via de consequência, a ordem global sustentável que todos almejam. Tudo bem? Agora, isso é complicado. Vocês deveriam também colocar essa possível linha de raciocínio. Tem doutrina que diferencia a sustentabilidade do desenvolvimento sustentável em função do desenvolvimento sustentável ter esse aspecto social, tá? Mas outros dizem que esse aspecto social é um dos aspectos que a sustentabilidade almeja. Se vocês pegarem livros de concurso, como, por exemplo, esses clássicos que vocês estão acostumados a ler, Frederico... Gente, só um minutinho, desculpa. Que o Pipoca tá fazendo show. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa, gente. O Pipoquinha não pode ver ninguém chegar. Perdão. Até me perdi, perdão, isso não podia acontecer, mas desculpa, eu tô sozinha com ele em casa e ele fica assim desesperado quando alguém sai, quando alguém chega. Mas vamos lá, é muito importante que vocês tivessem na cabeça de vocês esse ponto, tá? Que hoje, a nossa Constituição, hoje, a nossa realidade brasileira, ela é, na verdade... Nós estamos diante do chamado Estado Ecológico Constitucional. E por que isso? Porque a proteção do meio ambiente ele foi elevado a um status de direito fundamental. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto.
Dentro desse aspecto, o nosso ordenamento, ele trouxe balizas para o alcance do chamado desenvolvimento sustentável. E que balizas são essas? Uma dessas balizas, elas se encontram no artigo 170, inciso 6º da Constituição, que determina que a ordem econômica, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico de atividades, ela na verdade não é absoluta, ela tem uma limitação que é a proteção do meio ambiente. Essa proteção do meio ambiente, por sua vez, ela é um reflexo da chamada capacidade de suporte ambiental, leia-se esgotabilidade dos recursos ambientais existentes, tá? Então vejam bem, para alcançar a chamada sustentabilidade, eu preciso, antes de mais nada, alcançar o desenvolvimento sustentável. E por quê? Porque o desenvolvimento sustentável, hoje, para a doutrina mais moderna, ele acaba sendo um degrau para se alcançar esse bem maior. Tudo bem? Então, na minha opinião, o que vocês não poderiam deixar de colocar na prova do MP? Em primeiro lugar, a parte internacional, tratando do desenvolvimento sustentável como princípio desde 1987, com o relatório de Brundtland, reafirmado nas conferências internacionais seguintes, tá? E, inclusive, discutido no âmbito da Rio+20, como parte da doutrina menciona, no sentido de que o seu aspecto social, a distribuição igualitária de riquezas, a justiça social, enquanto ela não for alcançada, ela é um fator impeditivo do chamado desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a sustentabilidade, ela é um tema ainda em construção em função da sua natureza multidimensional, tá? E que, na verdade, ela passou a ser internacionalmente discutida a partir de Joanesburgo 2002, também conhecida como Rio+10, em que naquele momento o relatório decorrente dessa conferência internacional pautou que a sustentabilidade, ela como paradigma de uma nova ordem global, de uma nova ordem mundial, onde se tem um Estado constitucional ecológico, o Estado ecológico constitucional, em que o meio ambiente ele é ligado diretamente à saúde humana e à própria vida humana, ela seria alcançada, quando, obviamente, nós tivéssemos a configuração do seu tripé: social, econômico e ambiental. Tudo bem? Aí que vem o problema. Porque muitos vão falar, Renata, mas isso não é o desenvolvimento sustentável? Depende da doutrina que você vai seguir. Tudo bem? Mas hoje a doutrina mais moderna assim se posiciona, dizendo que, na verdade, na Rio+20, o que se discutiu foi a chamada sustentabilidade ambiental, em que o relatório que foi decorrente desse encontro foi o relatório Futuro que Nós Queremos, que é, na verdade, o desenvolvimento sustentável configurado para alcance dessa sustentabilidade ambiental, onde se tem a configuração de um crescimento econômico, mas não como baliza principal, mas apenas como um fator consecutivo, e que deve observar dois pontos bem mais específicos e primordiais: a proteção do meio ambiente e a distribuição igualitária de riquezas. Tudo bem? Esse também era um ponto que não podia faltar. Outro ponto que não podia faltar é falar da Constituição Federal, o artigo 170, inciso 6º, falar da Lei 6938 de 81, falar da Política Nacional Climática, que são leis que tratam especificamente não apenas do desenvolvimento sustentável, mas também já falam em sustentabilidade, tá? Eu acredito que, se o examinador quiser algo mais aprofundado, ele vai adotar algum doutrinador também específico. O Paulo Afonso Leme Machado, ele fala muito bem sobre o assunto, ele faz essa subdivisão, tá? Mas seria importante também vocês falarem que
há segmentos da doutrina que dizem que a principal diferença entre esses dois institutos, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, é exatamente o aspecto social, em que você verifica no desenvolvimento sustentável, ao passo que na sustentabilidade, que é pautada no equilíbrio, ou seja, ser sustentável é conseguir se manter, né, sem se esgotar, seria o equilíbrio na equação consumo humano, leia-se crescimento econômico, desenvolvimento de atividades econômicas em função do consumo, aumento do processo produtivo e tecnológico, tá? E a capacidade de suporte ambiental, dos recursos ambientais existentes, que alguns recursos, alguns desses segmentos já vêm apresentando resquícios de esgotabilidade. Tá? Ao passo que no desenvolvimento sustentável, além da vertente econômica e a vertente ambiental, nós também temos a social. Tá? Mas vocês também poderiam colocar dentro do panorama do desenvolvimento sustentável, obviamente vocês tinham que falar bastante sobre isso, vocês também poderiam colocar, que seria um elemento, né, um argumento de reforço, que na verdade esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele se verifica apenas para aqueles recursos ambientais renováveis, em função da capacidade de suporte daquele meio ambiente. Tá? Ele não se aplica para os recursos ambientais que não são renováveis. Tudo bem? Ele adotou a doutrina do Ingo-Sarlet especificamente? Então olha só. Se ele adotou a doutrina do Ingo-Sarlet especificamente, vocês teriam que bater muito na questão do Estado ecológico, o Estado ecológico constitucional, a nova ordem, que é a nova ordem ecológica constitucional, tá? E tratar o meio ambiente como um direito fundamental de terceira geração, pautado na solidariedade. Solidariedade essa, inclusive, que vocês possuem um aspecto de preocupação quantitativa e qualitativa. Quantitativa não apenas no aspecto quantitativo e qualitativo na sua linha temporal, se preocupando com as gerações presentes, mas as gerações futuras, e aí você remete lá o relatório de Brundtland, Desenvolvimento Sustentável, mas também no seu aspecto do acesso territorial, que você tem essas qualidades qualitativas e quantitativas no setor territorial, espacial, no sentido de que a capacidade de suporte, o acesso equitativo, por exemplo, de um recurso ambiental como a água no Sudeste, ela não pode comprometer a capacidade de suporte lá do Nordeste, no seu aspecto territorial. Então, vocês teriam que trabalhar dentro da questão do direito ambiental, melhor, do meio ambiente, como um direito fundamental, principalmente de terceira geração, pautado na solidariedade. Tá? Aí ele pegou um ponto bem mais específico. Eu acreditava até que ele fosse pegar autores que tratassem especificamente de direito ambiental e não só constitucional, mas como o cara é de constitucional faz total sentido, tá? Então, se vocês adotassem essas balizas, eu acredito que pelo menos vocês teriam uma nota bem razoável, tá? Vocês não precisariam entrar em discussões muito mais aprofundadas, já que ele adotou parece, né, desculpa, como a colega está mencionando, que ele vem adotar a teoria, a doutrina do professor Ingo-Sarlet. Gente, o que eu posso fazer por vocês se vocês precisarem, eu não sei nem se tem recurso, se vocês precisarem de ajuda posteriormente, eu estou aqui para isso. Basta vocês me encaminharem mensagem via direct no Instagram, que se vocês precisarem de ajuda, eu puder ajudá-los, eu faço com o maior carinho. Essa discussão toda que eu tratei com vocês são doutrinadores bem mais modernos, doutrinadores que tratam especificamente do assunto, porque, como eu falei para vocês, muitos doutrinadores não tratam da diferença, na verdade, tratam esses institutos como sinônimo, tá? E o principal, tratando de uma doutrina constitucional, era trabalhar a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável como pilares dessa nova ordem ecológica constitucional, né? E eu não sei exatamente quais são os pontos que ele vai colocar especificamente no espelho,
mas eu acredito que vocês passando por todo esse plano, principalmente no internacional, que eu particularmente julgo, primordial para a prova de vocês, ele pode obviamente não adotar, mas já que ele pediu uma redação, uma dissertação, esses apontamentos de ordem internacional, eles se tornam fundamentais, tá? Então, eu acho que seria basicamente isso, além, obviamente, de pontos específicos que ele vai determinar. Isso aí eu não tenho, infelizmente, eu não tenho bola de cristal. Mas eu espero que vocês tenham na cabeça de vocês que não são sinônimos, tá? E que hoje, apesar de não se ter um conceito fechado de sustentabilidade, os doutrinadores mais modernos, eles vêm tratando a sustentabilidade como um paradigma a ser alcançado, tá? Um status a ser alcançado e que vai ser utilizado como base para essa nova ordem mundial. Nova ordem mundial essa que está pautada na questão do sustentável, onde todas as atividades econômicas elas devem ser desenvolvidas de forma sustentável, levando em consideração a baliza social, a distribuição igualitária de riquezas e ainda, propriamente dita, a proteção ambiental. Ela tem que ser ambientalmente correta. Mas como assim ambientalmente correta? Ambientalmente correta adotando matéria-prima verde, produzindo menos resíduos e quando produzidos esses resíduos colocados à disponibilidade, obviamente separando o que é resíduo, o que é rejeito, dando disposição ou destinação ambientalmente adequada, dependendo da situação, se rejeito, se resíduo, como eu estou mencionando para vocês, ou ainda participando dos chamados princípios do Equador, onde as instituições financeiras elas começam a exigir para a captação de recursos no mercado financeiro que nos projetos apresentados você tenha um ponto específico sobre a responsabilidade socioambiental daquela empresa. Então, como era um tema muito aberto, eu acredito que tudo isso seja válido na hora da resposta de vocês, tá? Acredito que ele vai exigir alguns pontos específicos, mas esses pontos que eu pelo menos mencionei, eu particularmente julgo essenciais. Porque toda e qualquer doutrina de direito ambiental que trate do direito ambiental constitucional passam por esses pontos, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, eu vou esperar o espelho de prova, porque o Paraná ele tem essa vantagem, eles liberam o espelho de prova, né, na correção de cada peça, cada dissertação, eles colocam o que você deveria ter colocado, né, o que você deveria ter mencionado na prova, e aí diante disso a gente pode até inclusive fazer uma outra live batendo ponto a ponto daquilo especificamente que o examinador adotou como gabarito, tá? E se eventualmente alguém precisar de ajuda na hora da correção, eu fico à disposição de vocês. É só me procurar, mandar um direct pelo Instagram, renata.chama, CHAMMA, e aí a gente trabalha sem problemas com relação a isso. Tudo bem? Simone, o que você acha que ele vai... que ele pode exigir, já que vocês estão com essa questão do Ingo Sarlet? Vocês acham que ele vai partir mais para o lado constitucional? Que é possível, tá? É óbvio que não é a minha área, eu me pautei na questão ambiental, nas discussões ambientais que a gente tem hoje, mas é possível que ele adote também aspectos constitucionais mais específicos, tá? A doutrina do Ingo Sarlet, principalmente nessa questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de terceira geração, solidariedade, etc., é uma coisa mais específica, mas é voltado também mais para o lado constitucional, tá? O pessoal, assim, vocês tiveram alguma outra notícia de bastidor que a gente possa colocar aqui, que a gente possa questionar e trabalhar, ou por enquanto é só uma especulação a respeito da adoção da doutrina do Ingo Sarlet? É certeza isso ou não? Ou é só uma discussão ainda de bastidores? Porque tem muito isso, tá, gente? Nada específico, né? Pois é, tem muito isso. Às vezes o professor,
alguém divulga que ele teria adotado essas bases, mas aí acaba que na prova, por exemplo, ele coloca um espelho mais amplo. Apesar dele seguir uma linha, ele pode adotar, ele pode aceitar, melhor dizendo, outras doutrinas, tá? Então, se alguém tiver, além da Simone presente, que tiver a necessidade de eventual recurso, qualquer coisa, é só me procurar, tá bom, gente? É óbvio que eu não consigo esclarecer tudo, porque aí eu precisaria realmente de uma aula, preparar uma aula com mais cuidado, pra gente inclusive colocar as ideias de forma mais concatenadas, mas pelo menos a gente bateu um papo aqui e eu espero ter mencionado alguns pontos importantes que deveriam constar na prova de vocês. Não fechei o assunto de modo algum, tá? Vamos deixar bem claro, porque eu não sei qual vai ser a linha seguida pelo professor. Na verdade, é muito difícil falar sobre esse tema, porque cada doutrinador tem a sua linha de pesquisa, tá? Cada doutrinador trata a sustentabilidade de uma forma, como eu mencionei para vocês, mas o grosso, tá? Existem alguns pontos que realmente os doutrinadores eles acabam se tangenciando, e eu busquei trazer para vocês aqueles pontos que realmente eles costumam se tangenciar mais, tá? Mas hoje a principal crítica que se faz é que o desvio da sustentabilidade, na verdade, fica na questão de se pensar em primeiro plano no crescimento econômico e apenas em segundo plano, como se fossem diretrizes secundárias, a proteção do meio ambiente e a justiça social, quando na verdade deveria ser o contrário, porque como nós temos o meio ambiente diretamente ligado à vida humana, como nós temos o meio ambiente e seus recursos ambientais dotados de esgotabilidade, e como nós temos dentro desse panorama um fator de utilização, exploração por tempo indeterminado, essa sustentabilidade, o meio ambiente ele só vai conseguir se sustentar-se se essa exploração econômica ela for feita de uma forma racional e principalmente que a própria população, né, ela tem acesso ao mínimo por conta da justiça social. Porque se ela não tiver acesso ao mínimo, eu estou tendo aí um fator impeditivo a esse alcance. Não tenha dúvida disso. Porque quanto maior o meu grau de pobreza, ou seja, quanto mais distante nós estivermos do mínimo existencial, e aí vocês lembrem-se que o mínimo existencial hoje ele deve ser pensado também em âmbito ambiental, por isso que se fala em mínimo existencial ambiental, né? Por conta dessa questão da sadia qualidade de vida, da saúde, dessa vida humana, tá? É necessário que vocês a gente tenha uma distribuição igualitária de riquezas. Do contrário, a gente não pode pensar em crescimento econômico, porque de uma certa forma o crescimento econômico ele pressupõe os recursos ambientais. Ele pressupõe que haja poder de aquisição, correto? Então, na verdade, o que diz a doutrina mais crítica? Que essa sustentabilidade hoje, quer dizer, para que a gente pense em sustentabilidade como paradigma de uma nova ordem global, nós temos que pensar em capacidade de suporte ambiental e justiça social antes mesmo de nos preocuparmos com o fator do crescimento econômico. Porque o crescimento econômico ele já atingiu um nível tal que hoje ele só consegue se desenvolver se houver um equilíbrio com essas duas outras vertentes. Então hoje essas duas outras vertentes elas se apresentam de uma forma mais contundente. Elas deveriam ser analisadas num plano ou de mesmo plano ou num plano superior a esse fator do crescimento econômico. Tudo bem? E não apenas como pensamentos, como vertentes, aspectos secundários. Tranquilo? E esse aspecto internacional também seria bem válido vocês colocarem na prova. Tranquilo? Gente, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Peço desculpas pela atuação do Pipoquinha, que é o cachorrinho aqui. Mas ele não pode ver ninguém sair, ninguém chegar. E eu tô sozinha com ele, então eu tenho que também dar uma atençãozinha, tá bom? Eu peço desculpas em relação a isso,
Não esgotamos o assunto, porque é impossível esgotar o assunto, é uma discussão que a gente vai bater e vai continuar batendo durante muito tempo. E para quem não sabe, essa questão já tinha sido cobrado na prova MPRJ, na prova oral, quando o examinador perguntou se desenvolvimento sustentável era sinônimo de sustentabilidade. Então essa questão, se não me engano, foi em 2009. 2009 ou 2000... Não, 2009 não, desculpa. 2010, se não me engano, que teve o concurso do MP do Rio. E o MP do Rio, o examinador, na prova oral, ele perguntou essa diferença, tá? Eu vou fazer o seguinte. Tem um texto, que é um texto bem bacana, que fala um pouco sobre isso. E quem quiser, tiver interesse em ler e ter uma noção ainda maior sobre o assunto... lógico, dentro desse panorama mais moderno de aplicação, pegou todo mundo de surpresa, Simone, com certeza, tá? Aqui na sala de estudos, eu sou do Rio de Janeiro, aqui na sala de estudos nós tivemos uma colega que fez essa prova, e ela é uma colega até pessoal, ela conversou comigo, ela falou, Renata, você não vai acreditar o que aconteceu. Caiu ambiental. E aí, quando ela falou isso, eu falei, provavelmente foi na ação civil pública que vocês tiveram que fazer uma ação civil pública de ambiental, responsabilidade ambiental, licenciamento, aquela coisa que normalmente, até pro MP, é mais palpável de cair. Ela não. Foi na redação de constitucional, uma redação aberta. Aí eu, na minha cabeça, eu pensei, eu juro pra vocês que quando ela comentou isso comigo, eu pensei em todos os temas de direito ambiental, menos esse. E jamais, na minha cabeça, na atual conjuntura, apesar de muito se discutir essa questão da sustentabilidade do direito, do desenvolvimento sustentável, que seria questão de prova, ainda mais dissertativa dentro de constitucional. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ainda mais conhecendo o histórico da banca, tendo acesso, eu participei do certame, eu fiz inclusive a primeira fase, fui fazer a primeira fase, tive uma noção do panorama geral e jamais imaginei que pudesse cair isso. Inclusive nem tratei disso com os meus alunos no grupo de estudo específico para o TJ Paraná que nós tivemos, eu nem sequer toquei no assunto, para vocês terem uma noção de como realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Os meus alunos, inclusive da Escola da Magistratura aqui do Rio, que fizeram essa segunda fase, disseram que podia cair qualquer coisa menos isso, porque realmente é um dos temas mais complicados para a gente ter esse tipo de abordagem. Então, gente, mais uma vez, a gente não fechou o tema, mas eu resolvi pontuar algumas coisas que vocês não poderiam deixar de falar, mas lembrando que, obviamente, não vai depender muito da linha que seguiu o examinador. E mesmo assim, vocês tinham que desenvolver, dentro desses aspectos que eu pontuei, cada um desses assuntos, tá? É óbvio, que quando vocês falassem do relatório de Brundtland, vocês tinham que falar da reunião internacional promovida pela ONU, o nome Nosso Futuro Comum, o contorno inicial do desenvolvimento sustentável, que foi reafirmado na que foi reafirmado na ECO 92, na Joanesburgo 2002, já como um possível panorama de sustentabilidade, que obviamente depois passou a ser tratado dentro da Rio+20, enfim, vocês tinham aí coisa para falar, tá? Mas esses pontos especificamente que eu mencionei para vocês, obviamente desenvolvidos, não poderiam deixar de estar na redação de vocês, tá bom? E aí, mais uma vez, o que vocês precisarem é só me procurar, que se vocês inclusive tiverem interesse em receber os textos, eu pego o e-mail com vocês, me mandem um direct, eu pego o e-mail de vocês e mando uns textos para vocês lerem, que são textos bem bacanas. E, eventualmente, se vocês forem para a prova oral, vou torcer muito para vocês, óbvio. Se vocês precisarem de qualquer coisa, também estou à disposição. Já ajudei muita gente via Skype, então fiquem tranquilos, tá? Pode escrever, não tem problema nenhum. O que eu puder fazer por vocês, o que eu puder ajudá-los, eu vou fazer com o maior carinho, tá? É só mandar.
que a gente prepara vocês, material, tudo que vocês precisarem, tá bom? Simone, fica à vontade, inclusive se você tiver outras pessoas também tenham interesse, é só me procurar, tá? Não fica preocupado que nessas horas assim a gente dá um jeito de se comunicar, tranquilo? É só me procurar lá no Instagram, que eu acho que é o mais fácil de vocês me acharem, porque o e-mail eu recebo muita coisa, então eu posso demorar um pouquinho mais no Instagram, como a mensagem é mais objetiva, fica mais fácil, tá bom? Gente, uma boa tarde, eu espero que vocês tenham logrado êxito nessa fase, tá? Que vocês façam a prova oral, que tomem posse. Eu tenho amigos que são promotores lá no estado do Paraná, então se eventualmente também vocês precisarem depois de aprovados, é só me comunicar, tá? E a gente vai batendo um papo a partir de agora com mais frequência. Agora já tá tudo pronto. Essa semana a gente tá na terça-feira, talvez na quinta ou sexta eu volte para falar e para fazer uma revisão já pro TJ do Paraná, cuja prova é no domingo pós-carnaval. Tudo bem? Um beijo a todos, um grande abraço também, e o que vocês precisarem eu estou à disposição. Até mais.